Gente, a gente tá com a meta de pegar 500 mil inscritos até o final desse ano. Falta um pouquinho, eu acho que a gente consegue com facilidade. Então, por favor, se inscreve aqui no canal, a gente vai ter vídeos semanais a partir de agora. Conto com a ajuda de vocês e bom vídeo. Aqui nesse canal eu já falei sobre muitos desenhos, mas tem duas vertentes que se repetem bastante e é notável. Eu tô falando de Hora de Aventura e a Adult Swim inteira. Eu vou ser honesto que eu não era muito ligado nessas duas coisas até começar a conversar com a Estelmi. Ela sempre foi fã dessas duas coisas, e inclusive, se eu não me engano, Hora de Aventura chegou a passar a Adult Swim por um tempo. Enfim, eu perdi o fio da meada. Adult Swim. Aqui nesse canal a gente já fez alguns vídeos de algumas animações desse segmento da Cartoon Network, mas tem uma que é muito pedida por vocês, mas a gente nunca fez, que é obviamente o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Rick and Morty, e a gente não fez por falta de ideia. Eu acho que foi só falta de vontade mesmo. Eu vou ser honesto, eu não gosto muito desse desenho. Eu acho ele legal e bastante convidativo numa primeira vista, mas não é o tipo de programa que me pega, e eu sei que o erro tá em mim. Se tu me acompanha nos meus outros canais ou nas minhas lives, tu sabe que eu sou bem chato, quase nada me agrada. Mas mesmo não curtindo tanto o desenho, eu tinha uma pequena vontade de trazer esse tema pro canal. E a Estelmi sempre teve muita vontade de fazer esse vídeo. E nesse plano de fazer Rick and Morty virar vídeo, duas ideias surgiram. O gato falante de Rick and Morty e também um vídeo sobre o Evil Morty. E, bom, tá bem óbvio no título e na thumb qual tema ganhou. Pra felicidade de uns e infelicidade de outros, nesse vídeo a gente vai se aprofundar no gato falante de Rick and Morty. Esse episódio começa sem foco no gato. Aliás, ele vai dar bastante foco em dragões. As cenas com o gato vão sendo intercaladas no meio da trama, e isso é uma das coisas que tornam esse gato ainda mais intrigante, porque a gente não sabe por que ele tá ali. Na verdade, a gente não sabe quase nada. Vocês já vão entender do que eu tô falando. No início desse episódio, Rick e Morty estão na nave voltando pra casa. O Morty vai perguntar pro Rick quando que eles vão poder ter um dragão de estimação, e o Rick parece estar de saco cheio de tanto o Morty cobrar isso dele, e decide apagar ele com uma espécie de gás. E ele acaba apagando também, e a nave cai, deixando o Rick no hospital, onde a Beth diz que Rick prometeu um dragão pro Morty. O episódio vai pro Morty em casa assinando um contrato com um mago pra ter um dragão. Esse contrato faz ele ganhar um dragão e um grimório que ele usa pra fazer magia. O Rick não vai gostar muito do dragão. Nisso ele entra em casa e encontra o Jerry. O Jerry pergunta diretamente pro Rick qual que é a do gato falante que tava no quarto dele. E o Rick vai achar que o Jerry tava se referindo ao dragão falante. Ele diz que é impossível ele ter dado um dragão falante pro Morty e um gato falante pro Jerry, porque esses dois conceitos se colidem e isso é um evento anormal, que não tem uma relação direta com ele. O Jerry volta pro quarto dele e conversa com o gato, e é aqui que a gente tem a primeira visão dele. Ele é um gato cinza, que não move a boca quando fala. A impressão que dá é que ele fala por telepatia, e ele tem a personalidade meio cínica, igual a da maioria dos gatos que são retratados em séries e filmes. O Jerry fala pro gato que o Rick não tem nada a ver com o fato dele estar falando, e pergunta pra ele o porquê isso tá acontecendo, porque isso de fato é um acontecimento bem anormal. O gato diz que isso não importa. Ele fala que a única coisa que importa é a diversão. Em quase toda a cena envolvendo o gato no meio de outras pessoas, elas perguntam o porquê ele falar, o que é compreensível, já que falar não é o comportamento normal de um gato. Isso não é normal sequer no universo da série, o que é intrigante, porque de um lado as pessoas perguntam por que o gato tá falando, mas ninguém pergunta o porquê que tem um dragão e o porquê que esse dragão fala. As pessoas só ficam indignadas com o gato. E bom, ainda nessa cena do quarto, o gato diz que ele e Jerry deveriam se divertir e sugere pra ele comprar algumas passagens pra Flórida, e o Jerry só aceita mesmo. Quando os dois já estão no avião indo pra Flórida, o Jerry tenta perguntar de novo pro gato o porquê dele falar, e o gato diz que isso não é importante. Então o Jerry só pergunta por que ele escolheu logo a Flórida em específico. E o gato responde que porque na Flórida ninguém faz pergunta alguma. As pessoas jogam vôlei na praia, fazem festas e rola bastante azaração. E eles de fato começam a se divertir muito quando eles chegam lá. Eles estão jogando vôlei de praia e o Jerry admite que o gato estava certo sobre se divertir. E o gato diz que nunca se divertiu tanto na vida dele. E nisso, do nada, uma mulher vai começar a gritar, dizendo que alguém tinha cagado na areia e enterrado. E pergunta quem tinha feito aquilo. Obviamente tinha sido o gato, mas ele acusa o Jerry, o que faz com que todo mundo saia correndo em fúria atrás dele. E é aqui que a gente percebe que esse gato não é só um gato que quer se divertir. Ele tem uma natureza meio maquiavélica e até um pouco cruel. Não tinha motivos pra ele fazer isso com o Jerry. O Jerry não tratou ele mal em momento algum. Ele até comprou as passagens pra Flórida, que foram bem caras. O gato decidiu curtir sozinho. Ele fica andando no iate no meio de várias pessoas e diz que é muito divertido ficar naquele barco com pessoas que são realmente divertidas e não ficam perguntando o porquê dele conseguir falar. Ele vai andando e para no meio de dois caras que estão falando sobre posições e ele começa a fazer várias perguntas sobre aquilo. E isso meio que fez ele mesmo se refutar. Afinal, ele não gosta de ouvir perguntas e tá fazendo perguntas agora. Ele pergunta se as posições
satisfazem o macho, e se o objetivo é inventar algo diferente, então por que não inventar algo mais engraçado / divertido? Os caras ficam bravos com ele justamente por ele estar fazendo várias perguntas e jogam ele pra fora do iate. Ele vai nadar até a margem da praia, tudo pra encontrar o Jerry sentado olhando o pôr do sol. Ele pergunta se ele tem algum dinheiro pro táxi, e ele responde de forma irônica que não tem por que fazer tantas perguntas, porque eles só não se divertem. Nisso o gato admite que mereceu essa resposta. Enquanto tudo isso estava rolando, a série estava focando na trama do dragão, que na verdade é a trama principal desse episódio. Só que a gente não vai focar muito nela. O foco aqui é o gato falante. No final das contas, o Rick acaba virando amigo do dragão e acontecem várias coisas. E quando a trama principal se resolve, o Rick volta pra casa e vê que tem várias mensagens do Jerry dizendo que ele tá num aeroporto com o gato, o que acaba fazendo o Rick lá ver o que tá acontecendo. O Rick pega o Jerry e o gato e dá uma carona de nave pra eles. O gato diz que a nave é legal e que ele tá se divertindo muito, e também que é pro Rick não perguntar o porquê ele fala. O Rick e o Jerry parecem não se importar com o fato do gato falar. Eles meio que fingem não ligar pra isso. Nisso, o Rick vai dizer que eles vão parar a nave pra esticar as pernas. Na verdade, o radiador quântico dele precisava de água. Todo mundo desce da nave e o Rick usa um tipo de dispositivo pra prender o gato no que parece ser uma caixa feita de energia. A justificativa de parar a nave era uma armadilha, basicamente. Com o gato preso nessa espécie de caixa, o Rick tira um dispositivo de digitalização mental. Ele usa esse dispositivo no gato e pergunta o porquê que o gato sabe falar. O gato fica meio apreensivo nessa hora e diz que o Rick tá pensando demais, que o objetivo de um gato falante é apenas a diversão. O gato diz então que veio do espaço sideral, e obviamente eles não acreditam. E o gato rebate que nenhuma resposta que ele desse seria satisfatória. O resultado do scan mental sai, e o Rick diz que isso era mentira. Ele não era um gato do espaço sideral. Ele olha através da máquina e entra em choque, porque o que ele viu era muito bizarro, até pra ele, que geralmente é bem apático sobre tudo. Afinal, ele já viu muita coisa estranha nas aventuras dele. A partir daqui, a gente só vai conseguir ouvir o som de pessoas gritando e bebês chorando. O Jerry insiste que também quer ver o que tem dentro da mente do gato, e mesmo com as insistências do Rick pra não ver, ele pega a máquina e olha. O que o Jerry viu abalou ele demais, a ponto dele começar a vomitar e chorar no chão. O Rick vai soltar o gato, e ele meio que tenta se justificar, mas o Rick diz pra ele dar o fora dali. Só que o ponto é que o gato não tem pra onde ir, mas o Rick continua gritando, mandando ele embora. E quando o gato tava saindo, o Jerry ficou chorando no chão. O Rick pega sua arma, aponta pra própria boca e quase atira, mas acaba desistindo. O Jerry, ainda chorando desesperado, diz que esse gato tava na casa dele, onde ele guardava várias fotos dos pais dele. E o Rick diz que ele tem um dispositivo que apaga memórias, mas o Jerry não quer isso. Ele diz que eles não devem esquecer isso e que alguém precisa se lembrar do que eles viram. O Rick vai dizer que alguém vai se lembrar e vai usar o dispositivo no Jerry, apagando a memória dele. E com a memória apagada, o Jerry pergunta aonde tá o gato e se o Rick escaneou as memórias dele, pra tentar descobrir como o gato sabia falar. Nessa hora, o Rick vai mentir e vai dizer que o gato fugiu. Ele também fala que o gato é do espaço sideral. E o Jerry compra essa ideia. E nisso, o episódio acaba. E cara, lembra do dragão? Ele fica bravo e acaba ateando fogo no carro de um homem. E o gato aparece bem nessa hora com uma cara triste. Ele tava bem cabisbaixo. Ele diz que achou legal o que o dragão tinha feito. E o dragão, igual a todo mundo, pergunta logo de cara se tem algum motivo pro gato falar. Só que dessa vez, ele diz que sim, e que tem vergonha disso. O dragão diz que ele não precisa mais mencionar isso, e pergunta se o gato não quer comer algo ou fazer uma conexão um pouco. O gato diz que conectar é legal, e pergunta quanto tempo leva pro dragão voar até a Flórida. E nisso, esse episódio aqui acaba. Eu devo admitir que o gato falante é um dos personagens mais intrigantes dessa série, e esse episódio deixa a gente com várias perguntas. Por que o gato tava no quarto do Jerry? Por que ele só fala de se divertir? Se o que o Rick e o Jerry viram é tão bizarro mesmo, por que o gato não fez nada demais contra nenhum dos dois? Já que ele provavelmente deve ter feito coisas bem grotescas no passado. E se o que o gato fez foi tão grotesco a ponto de fazer o Rick querer tirar a própria vida, porque ele simplesmente deixou o gato ir embora e não matou ele? E bom, meus amigos, existem muitas teorias e referências sobre esse episódio, e eu vou falar um pouco sobre elas pra vocês. E pra começar com as teorias, a gente tem que falar de ninguém mais, ninguém menos do que H.P. Lovecraft, que pra quem não conhece é um escritor muito famoso de obras estranhas envolvendo ciência, fantasia, horror e etc. E Rick and Morty em questão tem várias referências a H.P. Lovecraft. A gente consegue notar principalmente logo na abertura da série e em como ela mostra a insignificância da humanidade num geral, que é basicamente uma filosofia literária criada pelo Lovecraft. E nesse episódio em específico, a referência feita ao Lovecraft é sobre Cats of Ultar. Cats of Ultar é um conto curto de 29 páginas escrito por Lovecraft, e esse conto foi publicado numa revista. Essa história se passa em uma cidade que proíbe que todos os gatos sejam mortos, porque tinha um casal de idosos que ficava matando os gatinhos de lá sem motivo algum, apenas por sadismo e diversão. Resumindo bastante aqui pra vocês, os gatos da cidade somem e do nada aparecem em suas casas bem alimentados. Os idosos morrem, só restando os esqueletos limpos, o que dá a entender que os gatos
se alimentaram daquelas pessoas. E o que isso tem a ver com o episódio? Bom, na cena que o Jerry vê o que tem na mente do gato, ele cita desesperado que o gato estava no quarto dele, onde ele tinha fotos dos pais idosos dele, o que implica que ele estava com medo de deixar o gato perto deles, de alguma forma porque ele supostamente poderia matar eles brutalmente também. Uma outra coisa que não é relacionada com o episódio, mas já que estamos falando de H.P. Lovecraft, o gato também aparece nos quadrinhos Rick and Morty vs Cthulhu. Acho que vocês também devem ter pensado no porquê o gato fala tanto da Flórida e quer tanto ir pra lá. Isso certamente é uma referência sobre o caso de Keith Griffin. Keith era um homem que foi preso na Flórida depois de policiais descobrirem mais de 1000 fotos ilegais de crianças no computador dele. E por mais bizarro que isso possa soar, como tentativa de se defender, ele disse que o gato dele vivia dormindo no teclado e pulando nele, o que acidentalmente poderia ter baixado o material no computador. Sim, isso realmente aconteceu. É bem absurdo. Obviamente, os policiais não compraram essa. Não tinha como incriminar um bicho irracional. E o homem acabou sendo preso com uma fiança de $250 mil. A referência disso é que o gato falante insiste em ir pra Flórida porque lá eles não fazem perguntas. E em um determinado momento, ele acusou o Jerry de ter feito algo que ele mesmo fez. No caso, a cena que ele caga na areia e culpa o Jerry. Uma teoria que vale a pena colocar aqui é o gato de Schrödinger. O gato de Schrödinger é um experimento mental que foi criado pelo físico austríaco Erwin Schrödinger em 1935. Ele foi feito para exemplificar os conceitos da interpretação de Copenhagen, da mecânica quântica e do princípio da incerteza. Esse experimento consiste em imaginar um gato dentro de um dispositivo que pode matar ele. Esse dispositivo é um frasco de veneno volátil e um martelo suspenso sobre ele. O gato ficaria dentro da caixa com esse dispositivo. Com a caixa fechada, o gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo. E o gato só assumiria um estado definido, que seria vivo ou morto, quando a caixa fosse aberta. Essa teoria pode se encaixar nesse episódio quando o gato é colocado naquela espécie de caixa e responde a pergunta do Rick e do Jerry dizendo que ele é do espaço sideral. Ninguém se satisfaz com essa resposta e ele diz que nenhuma resposta seria satisfatória, assim como o experimento. Não adianta perguntar se o gato está vivo ou morto, porque a resposta só seria obtida quando abrissem a caixa e vissem o que tinha acontecido com o gato, que foi basicamente o que fizeram quando leram as memórias dele. Mas o que de fato apareceu na mente do gato? Uma certeza que a gente tem é que não é algo bom e talvez seja a pior coisa do mundo. Mas o que é a pior coisa do mundo? Para saber isso, a gente pode fazer uma comparação indo direto no livro 1984 do George Orwell. Esse livro retrata uma distopia onde as pessoas são vigiadas o tempo todo e são controladas pelo governo. No final dessa história, o protagonista sofre diversas torturas, incluindo quase ter a sua coluna quebrada. E a última tortura é ir para o quarto 101. E o que é esse quarto 101? É um quarto que simplesmente tem a pior coisa do mundo. E de novo, o que é a pior coisa do mundo? Bom, a pior coisa do mundo é algo extremamente relativo. Ela varia de pessoa para pessoa. Para o protagonista, a pior coisa do mundo são ratos. Então são colocados ratos famintos na cara dele dentro do quarto 101. Dependendo da pessoa, a pior coisa do mundo pode ser algo totalmente diferente. Só que o governo do livro sempre sabe o que é essa coisa pra ti, mesmo que tu nem tenha pensado nisso ainda. E com o gato falante parece ser a mesma coisa. Como eu disse, o Rick já viu de tudo. Já viu várias coisas bizarras. E mesmo assim, quando viu a mente do gato, ficou horrorizado e teve uma reação absurda, que incluía tentar tirar a própria vida. Então talvez a mente do gato seja como o quarto 101, e ele tenha visto a pior coisa do mundo pra ele. Assim como o Jerry, que vomitou e ficou desesperado chorando no chão. Talvez o gato tenha feito a pior coisa do mundo. Mas o que seria essa pior coisa? Existem várias obras na ficção que retratam ou falam sobre a pior coisa. Como diz Stephen King no livro Dança Macabra, que nada é tão assustador quanto o que está atrás da porta fechada, que no caso é a mente do gato. Outra retratação disso é a coisa que estava na maleta em Pulp Fiction, que pode ser a pior, melhor, mais estranha coisa que você possa imaginar. Existem muitas teorias sobre esse episódio, tantas que honestamente não dá pra botar aqui. Rolou várias discussões no Reddit sobre o que pode ser essa coisa na mente do gato, tipo alguma coisa envolvendo a família do Rick, já que ele se afeta bastante com isso, ou algo envolvendo coisas de cunho com animais, porque o Rick também se afetou com isso nesse episódio mesmo, entre muitas outras coisas. Mas qual seria a resposta real para essa pergunta? Bom, o mais próximo que a gente pode chegar de uma resposta oficial foi quando pessoas que participam da série comentaram sobre. Chris Parnell, que interpreta o Jerry, falou com o Digital Spy sobre o que ele acha que tem na mente do gato. Ele diz que acha que o Rick viu seria o gato esviscerando outras pessoas ou uma espécie de governante de Hitler supervisionando a morte de milhões, ou fazendo atos
fato horríveis, e que é difícil imaginar e é melhor deixar por isso mesmo. E por que eles fizeram essa trama do gato? Harmon, o co-criador da série, disse que a subtrama do gato foi uma tentativa de mostrar que você tem que se divertir, que o gato representa aquela voz na sua cabeça de que você está pensando demais, que você tem que parar de fazer perguntas e se entregar para a diversão. Só que o escritor da série, o Jeff Loveness, meio que corta essa ideia e diz que a ideia do gato falante nesse episódio veio de filmes como Oliver and Company, que é um desenho animado que tem um gatinho que não tinha lugar para morar e se juntou com uma gangue de cães para sobreviver na cidade grande. No final das contas, todo o contexto do gato falante na verdade é bem simples. O gato é um porta-voz dos criadores Dan Harmon e Justin Roiland, lembrando os espectadores que eles devem parar de analisar tanto as coisas. É por isso que o gato fica dizendo para as pessoas pararem de complicar as coisas o tempo todo. E bom, sobre o que tem de fato na cabeça do gato, continua sendo um mistério deixado para os espectadores interpretarem como quiserem. O que faz a teoria da pior coisa do mundo fazer bastante sentido. E se tu tá pensando agora no que é a pior coisa do mundo pra ti, não faça perguntas, apenas se divirta. E bom, meus amigos, esse foi o debut de Rick and Morty aqui nesse canal. Talvez não o melhor tema de todos, afinal eu não maratonei essa série por completo. Só a Estelmi que devorou essa série. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa ideia e desse vídeo, meus amigos. A ideia de vídeo do Evil Morty não tá descartada, apenas colocada em segundo plano. E se vocês tiverem alguma ideia relacionada a Rick and Morty aqui pro canal, podem comentar. E claro, se tem ideia de algum outro desenho ou programa, é só comentar também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E não se esqueçam da nossa meta de 500k pra esse ano. E é isso, meus amigos. O meu nome é Ipe e tchau.